pergunta. A pergunta é provocativa. É provocativa porque daqui de casa, ou da casa de algum participante, ou em algum lugar distante, quando a gente saúda e expressa um afeto, um beijo, um abraço, ainda que distante, o sentimento é real. Quando uma mãe distante diz assim, meu filho, eu te abençoo, vai com Deus, né? Ela às vezes está na China, em Portugal, ou em Xique-Xique, no interior da Bahia, né? Esta distância geográfica não dissolve, pelo ambiente virtual, a força real da expressão humana, do desejo, né? Da aproximação e do imprint de humanidade que qualquer pessoa pode, mediado por essa tecnologia, por esse portal, pela potência tecnológica, promover. Mas uma coisa é promover a venda de sapatos novos, ou a venda de livros, ou um curso. Outra coisa é a força da conexão humana, que não é necessariamente promovida. Há muitos anos, em 1961, eu tinha 7 anos, e quem sabe das práticas restaurativas bem sabe a força das histórias. Mas, quando eu tinha 7 anos, meus pais compraram uma televisão Philco Predicta, e eu fiquei encantada, mas nas primeiras semanas eu comecei a ficar triste, porque na televisão fazia propaganda em diferentes momentos, de um sabonete que era das estrelas, depois o sabonete que encantava aos atletas, e um outro sabonete logo depois que tinha perfume de rosas. Então, inquieta com aquilo, eu na mesa da ceia, que na Bahia a gente faz uma ceia, né? A ceia é com cuscuz, banana da terra, tapioca. Então, eu perguntei, eu digo assim, eu estou achando essa televisão sem saber para onde vai. Eu não entendia a magia do que se chamava na época reclame, propaganda. Meus pais riram muito, e foi aí que eu entendi o significado de critério, de propaganda e de livre-arbítrio. E eu estou trazendo isso agora, que me veio originalmente à mente, à memória, para dizer que essa força comunicativa da televisão, ela foi ganhando outras expressões de reclames, né? Na verdade, a linha que se tece, mediada pelo que está alcançável, não é mais o do conjunto perfumoso do sabão ou das bolhas no banho das estrelas. Mas agora, a possibilidade, nesse momento tão trágico, doloroso, né, do distanciamento social, responsável e solidário diante da pandemia, de fazermos uma escolha, porque pandemia já tinha havido no mundo, né? O que nunca tinha havido na história da humanidade foi a convergência desses dois fatores. A pandemia, exigindo, do ponto de vista epidemiológico, uma atitude ética e responsável de distanciamento, e a possibilidade igualmente ética e responsável de aproximação, mediada porque não mais pela TV, mas por esse recurso que me leva hoje,
com tanta felicidade no teletransporte a Ponta Grossa e a escuta de outros colegas, outros parceiros, desse sonho de construir a cultura de paz. Então, é real o virtual? É real o beijo que aqui a gente dá, o aceno? Certamente não é real que cada sabonete seja bom. Ali vai depender do consumidor, palavra que naquela época a gente não utilizava, pelo menos no alfabeto da minha ceia familiar. Mas aquele que hoje, no seu paladar, na sua vida, no seu leque de escolhas, no buquê de possibilidades, deseja se conectar com outrem, tem hoje uma disponibilidade configurada por aqui, seja o e-mail, seja o Instagram, seja o Twitter, seja o Face, seja o WhatsApp. Mas há uma outra demanda, se porventura a construção desejada de conexão for de cultura de paz. Então, essa janela interativa possibilita também outras escolhas. E aí eu entendi, querida Larissa, o potencial, a partir de março, quando alguém me demandou, alguém me reconhecendo como facilitadora, que eu já tinha sido para a escola dessa pessoa, me demandou um círculo diante de uma situação dramática familiar, uma família dispersa, amorosa, mas dispersa, e com pessoas enfrentando o Covid. E a minha primeira resposta, naquela noite de março, uma resposta muito reducionista, quadrada, como esse quadrado que ora me encara aqui. Foi, não, como? Círculo de construção de paz virtual. Eu estava recém-chegando de Portugal, voltando ao Brasil, depois de alguns meses, num projeto de algumas escolas, ciclos de construção de paz presenciais, e estava enfrentando também o diagnóstico de Covid, de meu filho e minha nora, mas a pessoa insistiu. E eu escutei, botei o aparelho, escutei meu coração. E meu coração dizia: como é que se pode negar a possibilidade de conexão, de interconexão entre essas pessoas que estão dispersas? Não é uma questão apenas de organizar um Zoom. Elas querem mais. A demanda era demais. Era um ciclo de apoio que era demandado. E eu precisei de 2 dias para, na terceira tentativa dela, dizer: vamos lá. E foi assim que eu fui prelibando o sabor, a delícia e a força, e, ao mesmo tempo, a exigência de me organizar para decodificar que o mundo virtual tem uma dimensão do real quando integra e promove não a venda de sabonetes ou de perfumes, mas promove esse caminho voluntário, espontâneo, genuíno para a escuta do outro, empaticamente, respeitosa e humildemente. Essa foi uma grande escola para mim. Eu diria, uma escola que continua, porque é uma escola de escolhas. E foi assim que nós já fizemos 87 ciclos virtuais de construção de paz, dos mais diversos tipos, não conflitivos, no entanto, reais, transformadores, sobretudo para mim, sobretudo para a equipe do Moinho de Paz.
porque nós somos aprendizes deste processo. E aí eu aprendi, Lari querida, que aquela experiência do roteiro, ela tem, que foi tão bem sistematizada, né, e ensinada pela grande mestra Kay Pranis, e ela, por sua vez, sistematizou a partir do quanto aprendeu na sua Minnesota e a partir da vivência também com Barry Stewart e com os colegas, os parceiros do Canadá, dos povos originários, né? Aí eu pude perceber, nesse virtual que é real, que a primeira grande questão é da facilitadora ou do facilitador. Porque neste plano que ora nós estamos, o convite é um convite grego, é o convite daquele oráculo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, aquele imperativo, aquela determinação, conhece-te a ti mesmo, né? Então, se o facilitador de círculo, se a facilitadora ainda não tiver ousado essa viagem, que é real, mas que é na interioridade do seu ser, do seu alinhamento, nem no virtual que é real, nem no presencial, circula a perspectiva da transformação e da restauração da nossa humanidade. Foi aí que eu fui tirando as peças de Lego dessa montagem da torre do humano e da torre também meio fantasiosa das muitas leituras que são reais, porquanto estão no nosso universo epistemológico de leitura, de estudo, de disciplina, para conversar comigo, né? Conversar com cada facilitador e cada facilitadora. Na verdade, quando eu estou no círculo virtual de construção de paz, eu estou conectado com a minha interioridade, eu reconheço-me enquanto participante, né? E não como hierarquicamente superior, não como conselheiro, não como dona da bola, né? Neste exercício de facilitar o círculo virtual, eu estou promovendo com muita autenticidade a nudez dos holofotes, porque às vezes a gente gosta de um holofotezinho, né? A gente se fascina com o espelho, né? É humano, né? Mas aí eu fui me perguntando. E enquanto eu escovava dente ou banheiro, tomava banho, não nessa despir-me fisicamente, mas eu ia à noite orando, meditando, ou na prática de yoga, ou cuidando do gato ou das plantas. Como fazer para que o fazer do facilitar seja o mais genuíno, o mais autêntico, o mais harmonioso com a verdade de cada um de nós, né? Para que essa horizontalidade fique clara, para que não penda nenhum artifício de verticalidade ou de o meu roteiro, o meu ciclo, né? E esse exercício foi compreendendo-me e eu a me compreender que era tão mais real quanto fosse
não como virtuoso, mas como virtude de ser honesta. Aí eu percebi que tudo que a gente estava fazendo, até quando os colegas tão amorosos da Associação de Magistrados de Sergipe demandaram círculos virtuais, né? Eu fui percebendo que a cada círculo, o leque que se abria, o buquê de questões que se abria, eram verdadeiras e conectavam com histórias, com pessoas em lugares diferentes. Círculos com adolescentes, círculos com professoras, círculos com familiares vivendo o sistema do homeschooling, os desafios, a cotidianidade, né? Então, nada daquilo era artificial, era vender sabonete de estrelas ou fubá de milho, porque uns dizem que são melhores que outros, mas vender para os comensais, famintos de amor, de afeto, de respeito, que são e somos todos nós, a possibilidade de dispor do tempo. E essa, entre aspas, eu usei o verbo venda comparativamente com o sabonete, eu fiz e nós fizemos círculos completamente voluntários e gratuitos. E neste exercício começaram as demandas, porque as pessoas que estavam sentindo os efeitos dos círculos, e repito, não efeitos terapêuticos, porquanto nós não somos terapeutas, nem círculo constitui uma experiência de terapia, né? Ainda que possa ser ensejar dimensões de partilha humana, que, por quanto sejam genuinamente humanas, convidam à reflexão e ao autoconhecimento, nós, então, achamos prudente sistematizarmos aquela humilde experiência que continua mediante um livro, um e-book. E assim fizemos. E fomos organizando entre nós, nos alfabetizando entre nós, sobre o que é o essencial. O essencial é o alfabeto dos pressupostos. Não para os outros, para a gente. Então, objetivamente, né, como é que o verdadeiro eu de cada um de nós é bom, sábio e poderoso? Este é possível alcançar aqui no mundo virtual? E fomos trocando experiências. Então, o mundo está realmente, profundamente interconectado. É possível perceber isso nos ciclos virtuais, né? Todas as pessoas do mundo têm desejo de estar realmente em bons relacionamentos. Identificamos isso aqui. Todas as pessoas humanas têm dons, e o mundo precisa dos dons de cada pessoa. Então, nós fomos como que abrindo um feijão de corda, que é uma coisa que se come aqui na Bahia, debulhando esses pressupostos para identificar se eles tinham mudado o sabor, mudado o cheiro para pessoas que não tivessem Covid, naturalmente, né? Mudado a música, ou mudado a expressão visual, quando fazíamos ciclos virtuais de construção de paz. E identificamos que havia algo muito lindo, um novo colar de cuidados, um novo colar de contas que a gente ia enfiando, e as pessoas que participavam dos ciclos também, até porque começamos a honrar a cadeira vazia de alguém cuja conexão eventualmente podia cair.
E fomos percebendo uma outra linguagem de cuidado. Foi belíssimo o círculo que eu fiz com idosos, que não tinham acesso, mais idosos que eu, bem mais. Então, eu precisei me alfabetizar para fazer o círculo com as cuidadoras e os cuidadores de idosos. Que grande aprendizagem! Eu não teria possibilidade de fazê-lo no mundo real, no mundo presencial, mas no mundo real do virtual, eis que surge a oportunidade de conversar e preparar um círculo com muita amorosidade para atender os avós aflitos que, de outro lugar do mundo, queriam acompanhar o homeschooling dos netos. Os netos em São Paulo, os netos na Bahia, os netos no Rio. E foi assim, Larissa, que esses dois adjetivos, aparentemente distantes, promoveram na nossa praxis um amálgama. E o amálgama tem a adesão do H, da humanidade. Então, virtual, real, sim, na perspectiva da humanidade. Show de bola. Eu fico aqui só aproveitando e a Mariana está escondida das câmeras, mas eu estou vendo ela e se você pudesse ver a carinha da Mariana está em êxtase ali no backstage. Bel, eu acho que o que você falou foi muito importante, primeiro observar assim, né, como essa reação primeira nossa do não, né, a nossa aqui também, Ponta Grossa, foi do não, e ainda assim, eu fico muito preocupada com a questão dos ciclos de conflito, né, e você falando sobre que faz, mas não são de conflitos, né, e toda a preocupação minha, e eu acho que talvez, conhecendo você, penso que talvez passe por aí, nesse teu primeiro não, né? Nessa coisa quadrada primeiro, é que assim, Bel, nós temos muito cuidado com com ensinar e difundir a justiça restaurativa no Brasil. Uhum. Nós temos esse cuidado como se fosse um bebê, uma criança que está ali, e nós estamos cuidando como tutores para que ela cresça. Uhum. E o meu medo maior era que um passo mal calculado, uma atitude não mal feita, mas mal vista, ou mal interpretada, e principalmente no meu lugar de fala, que é o judiciário, que é uma outra questão de como é difícil a gente caminhar com a JR nesse campo, né? Que pudesse levar por água abaixo todo esse caminho que vem sendo percorrido por você desde o começo, desde 2005, você está envolvida, né, junto com o Leoberto, enfim, e por mim desde 2014, né, então esses 6 anos, para mim, significaram tanto na minha vida e no meu trabalho, que a gente quer, a qualquer preço, né, impedir que aquilo se desmorone. Mas, né, junto com esse sentimento vem também essa coisa que é própria de quem trabalha com justiça restaurativa, né? Estar aberto ao novo e construir esse novo. E quando você fala, olha, o colar de contas foi sendo colocado, né? E as coisas foram sendo... E eu lembrei da tua fala que, às vezes, a insistência das pessoas que não sabem de todos esses nossos medos, nessas nossas coisas, ela nos faz enxergar além. E eu lembro da Susan, a canadense, numa palestra que eu já falei várias vezes dela, que ela disse que foi assim que ela começou a trabalhar com justiça restaurativa na violência doméstica. Que ela disse, não pode, não pode. E aí a pessoa falou para ela, eu entendo, mas o meu caso é diferente, né? Então, nós estamos a trabalhar com a artesanalidade da coisa. E aí que eu acho bonito que você, de alguma forma, encontrou isso, né? Nesse novo caminhar. Porque o que assusta, eu acho que é assim, um fazer artesanal que leve em conta a alma do outro, o encontro, o diálogo, parece que não combina com tecnologia.
né? Mas no final, você percebe que eu ando percebendo nessas minhas andanças aí desde março, que talvez a gente consiga colocar a justiça restaurativa num nível que, sem esse instrumento, nós teríamos um caminho muito maior para percorrer. Não sei se você enxerga isso. Por exemplo, eu fiz um ciclo com os juízes do Sergipe. Como é que isso se faria se fosse no presencial? Como é que rolaria essa história, né? Então, eu queria que você nos contemplasse assim com essa ideia e também nessa linha da Kay, né? A Kay matou a charada com a simples pergunta: é melhor isso do que nada? Ou nada? Ou nada ou isso, né? E aí, nessa perspectiva, né, Bel, como é que você enxerga o pós-vacina? Não vou nem falar pós-pandemia, vou falar o pós-vacina. Ou seja, quando nós tivermos a certeza de que podemos novamente nos encontrar, o que fica? O que vai ficar dessa junção do virtual com o real? Como é que nós vamos trabalhar isso? Ok, muito interessante a pergunta, Lari. Primeiro, eu quero registrar, Lari, que quando nós, na época, no mestrado, doutorado, convidamos a Larissa e a Jurema para virem conversar conosco em um seminário na disciplina Práticas Restaurativas e Família, eu me lembro da riqueza da sua participação e da Jurema a propósito da violência doméstica e da JR. Até hoje vibra positivamente. E é de gente assim, que pensa fora da caixa. Não como regra, mas como espontâneo abraço de intergeracionalidade e abraço do ser. O que é que fica pós-vacina? Eu gostaria de colocar 3 pontos. Diz respeito a uma riqueza da palavra holismo. A palavra holismo, pela primeira vez, foi cunhada, quer dizer, foi escrita na década de 30 por um primeiro-ministro da África do Sul, num livro dele, né? E eu acho que o direito, Lari querida, ainda está em processo de alfabetização do holismo. Já se alfabetizou muito, mas algumas áreas do pensamento, do fazer e do pensar, como psicologia, a educação, extraordinária educação, né? O Paulo Freire, o Demerval Saviani, né? O Anísio Teixeira, centenas e milhares de educadores nacionais como internacionais, né? Cuidaram dessa dimensão do holismo. A filosofia, porquanto seja a mestra, né? A amiga do saber. Então, é um momento importante. Depois que os nossos pilares foram chacoalhados, né? O nosso fazer o mesmo, né? Foi questionado. Depois de tudo isso, que em todos nós incidiu a transversalidade dessa inquietude, uns mais, outros menos. Mas eu acho que o grande convite, extraordinário convite desse momento, é a superação do reducionismo, da perspectiva cartesiana, do atomismo. É o rasgar sem nenhuma violência, é a abertura para a possibilidade de outras janelas, de outras portas, de outras configurações. Isto me parece que, neste momento, é como uma grande sinfonia que está sendo composta. E não está sendo composta por um mestre, por um virtuose. Está sendo composta pela humanidade aprendente.
pela humanidade sedenta de justiça, de encontro, de conexão. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu diria, tem a ver com a cultura de paz. O que é que fica, além desse convite à integralização do holismo nas nossas vidas, nas instituições, nas estruturas? O outro diz respeito ao convite a salivar na capilaridade da nossa existência humana, passageira. 26 anos, 42, 51, 84, 66, 12. Passageira vida humana, mas promover a capilaridade da cultura de paz, entender a riqueza frutífera dos conflitos, das inquietações, vestir-nos de nossa humanidade e até, eu diria, celebrarmos, dentro das nossas contradições, a nossa pequenez e a força transformadora que este momento, estes meses, e que não precisavam ser meses ou anos, porque, às vezes, para uma pessoa, é uma gota, é um olhar, é um convite. Então, eu não estou medindo numa fita métrica, né? Amorômetro não existe. Né? Mas, então, além desse convite, a integralização do holismo nas áreas do saber e da prática e na vida humana, da perspectiva mais subjetiva, a cultura de paz, e que também transborda do subjetivo para o objetivo, porque não há mais tempo. Não há mais tempo para a gente se armar, defender armamento, defender guerra, defender separação, defender o desrespeito às culturas, defender a separatividade. Né? Então, e o terceiro elemento que eu vejo, e portanto, eu estou falando de um ABC, desculpe dizer isso, não como professora, mas é o que eu sinto, né? Como alfabetizando eu própria desse ABC, para a conjugação das práticas restaurativas como um mantra. Né? Por quê? O terceiro convite, além do holismo, superação de reducionismo, de cartesiano, de atomismo, etc. O segundo, a perspectiva da cultura da paz. E o terceiro diz respeito à profunda necessidade do outro, do limite de ser eu só. Eu acho que nunca, nesse avessamento, virar pelo avesso, nós estamos virando pelo avesso a nossa vida, nós nunca demos tanta atenção às nossas vulnerabilidades subjetivas e à vulnerabilidade configurada na solidão, na solitude, até na solitude, né? Embora seja tão sagrada a solitude, mas a necessidade que nós temos, humanos, de contato com os outros. Então, eu imagino que, conjugando essas letras simbólicas, né? E até misturando com a argila benfazeja do tempo de plantio, a gente possa, e falar em elementos, água, terra, ar e fogo, eu bebo água de coco, nós precisamos, na verdade, nos alfabetizar, misturando-nos, aí em outro plano, com outra letra, que é a letra da inter- e transgeracionalidade. Então, este momento de agora nos convida de forma holística, mas o H de holismo também vai casar na interioridade com o H de humildade de cada um de nós, porque nenhum de nós é piloto de nave interespacial. Nós somos pilotos, né, limitados da nossa nave
enquanto existencial, né? Pessoas. Então, o holismo, integrado com a cultura de paz, integrado com o desejo profundo de conexão com o outro, reconhecendo as nossas vulnerabilidades, sabermos que somos efetivamente. Vou usar uma expressão de uma determinada congregação que usou num documento belíssimo, Justiça, Paz e Sustentabilidade. Esse documento é das Filipinas, 2018. Elas usaram a expressão de artesanato da esperança. Então, nós vamos ser capazes. Eu reconheço e sinto isso no meu ser. Sinto em você, na Mariana que nos escuta e participa, em cada parceiro, em cada parceira, em cada enfermeira que está no plantão, em cada motorista de ambulância, em cada médico em serviço, em cada reciclador de lixo. Eu sinto que nós somos capazes de fazer esta esteira, e que não é mágica, não é utópica, ela já está sendo, ela já tem lugar. O lugar para isso é o lugar virtual, é o coração de cada pessoa, é o lugar real, é a casa de cada pessoa, é o virtual real do potencial de comunicação humana que a tecnologia possibilita. Então, eu vislumbro que após a vacina, quando sairmos, porque amanhã haverá de ser outro dia, né? Como diz o poeta na sua música, nós estaremos celebrando mais do que a vacina que nos livrará do Covid-19, uma vacina que, como um vaticínio de amor, nos transporte para uma cultura de paz, respeito à diversidade e direitos humanos. Eu sinto possível que o virtual real de cada prática restaurativa legitima a nossa humanidade e nos convida às perguntas geradoras de história. Parece que estão querendo saber como adquirir o e-book. O e-book é gratuito, faz parte dessa bandeja da gratuidade da vida, né? E é muito fácil, pode ser baixado, já foi baixado mais de 660 vezes. Então, é www.moinhodepaz.com.br. Aí vai ver o e-book, se inscreve e o nosso o suporte técnico envia. Bel, eu acho que essa tua visão é a minha visão. Eu acho que essa onda que nós estamos vivendo do cuidado, né, do sair do masculino para um olhar mais feminino, mas sem que o masculino seja amputado, né, mas sim que haja integralidade, né, o ser humano na sua integralidade, como Jung sempre defendeu e dizia que lá nos idos de 1950 a última parte das 4 partes do ser humano, que era a parte da mulher, estava vindo, né? Ele fala isso num artigo que eu li, dizendo que quando foi o Vaticano, com toda a força da Igreja Católica, né, alçou a Maria a condição de divina também, ele trouxe a questão da mulher para a integralidade do ser humano, né? E que nós começaríamos a viver essa época. Jung falava em 56 isso. E eu acho que esse tsunami ele vai invadir, né? Vai sair da parte, a era do cuidado sai dos hospitais e invade tudo o que nos cerca, né? Tenho isso comigo, e essa questão de você mudar o foco para o que a Dania Lê escreveu nas primeiras páginas do livro dela, que é uma leitura que já para mim já está ficando como obrigatório, o livro Ministério Público, a Justiça Restaurativa. A Dania Lê, para quem não conhece, é uma promotora do Ministério Público de Minas Gerais, fantástico o trabalho que ela desenvolve lá. E a Dani fala do exercício que foi feito, ainda hoje estava comentando com as meninas sobre isso, para que as pessoas dissessem o que as pessoas sentem quando sentem injustiça. E era para desenhar isso. Foi feito lá no Instituto do Zé.
todos os desenhos eles tinham a ver com satisfação. E aí a Dani já no prefácio do livro traz uma provocação dizendo sim. E aí a pergunta é para quem atua no sistema de justiça: vocês estão entregando satisfação? E essa pergunta, ela, para mim, se acopla a uma outra pergunta que veio para mim na pandemia e não me solta, que é: estamos, nós, sociedade, preparados para dar múltiplas chances só para algumas pessoas? Ou estamos dispostos a aceitar que todos merecem múltiplas chances, até que encontre o seu caminho? Ou só algumas pessoas? Então, essa vacina, né, vem nesse aspecto. Ficou evidente que se nós escolhemos pessoas para ganhar a vacina, nós vamos continuar enfermos. Da mesma forma que se nós escolhemos pessoas para terem novas chances no sistema de justiça, nós vamos continuar enfermos, violentos. Então, eu acho que essa tua perspectiva casa com essas duas perguntas que eu ando por aí. Agora a Dani me ajudou, porque eu vou começar a perguntar para os meus colegas essa pergunta, se eles acham, né? E ela pergunta para os colegas dela: vocês são promotores de justiça, vocês estão promovendo satisfação ou não? Né? Essa resposta, eu acho que deve pautar, né, os novos caminhos da justiça, e isso me enche de alegria, porque as perguntas são muitas, mas as respostas passam pela cultura de paz e pela justiça restaurativa, né? E aí nós estamos, né, inundadas disso. São 5:10 para 6, então a nossa hora não passou, ela voou. Fiquei muito feliz, matei minhas saudades, estava há tempos já querendo falar. A gente, quando se encontra, é tão corrido, né? E queria agradecer, Bel, pelo papel que você desempenha nessa nossa construção coletiva da justiça restaurativa, o quanto que essa tua força baiana, que é uma força que parece que não é força, né? Uma força calma, mas que tem uma potência que só quem chega perto sabe, o quanto que ela agrega, o quanto que joga luz em matérias, como deixa a poeta a justiça restaurativa, e como essa poesia vai trazendo para nós uma vontade de permanecer nesse lugar, né? Permanecer nessa estrada. E então deixo esse finalzinho aí para você dizer um tchau para o pessoal, agradecendo desde já a todos que nos prestigiaram, e já dizendo que na sexta-feira temos mais uma live. Agora vamos da Bahia lá para o Rio Grande do Sul conversar com o Fábio, que é juiz do Sejusc de Porto Alegre, para a gente ver a diversidade que nós temos. O que esse Brasil está fazendo? Nós precisamos jogar luz nisso, e a Bel é um dos baluartes. Eu só queria terminar, Bel, dizendo que a minha frase predileta do Érico Veríssimo é do prólogo do Tempo e o Vento, quando ele fala: quando os ventos da mudança sopram, alguns erguem barreiras e outros constroem moinhos de vento. Então, o seu moinho já está construído e em plena atividade, não? E é de paz, é moinho de paz. Obrigada, Lari, querida. Eu quero registrar que o círculo virtual de construção de paz, ele é real na medida em que nós verdadeiramente exercitamos a compaixão. Compreendemos, não aqui, mas na compreensão do colo e respeito ao outro, do igual. O outro da matriz africana, o outro da matriz judaico-cristã, o outro de qualquer raça, qualquer etnia, né, de qualquer idade. Né? O real se dá no compromisso que primeiro haverá de ser real na escolha que a gente faz. Né? E durante as nossas formações, as formações do Moinho de Paz, de facilitadores de círculos virtuais de construção de paz, e tivemos até a alegria de receber a queridíssima Dani Arlê,
é um tesouro, é um expoente, né? E também mestra, nós temos percebido que a possibilidade de construir perguntas geradoras de conexão constitui algo decisivo para a adesão ao propósito mais humano o restaurar nosso e com o mundo, e com cada pessoa, e com cada história. E eu lhe agradeço, Larissa, querida. Agradeço a Ponta Grossa, agradeço ao Paraná, agradeço a Mariana, ao Paulo, que nos apoiam, e a todas as gralhas azuis, pelo tanto de peões e sementes que vocês são capazes de levar dentro e fora do Brasil. Porque o real, que é virtual, e o virtual, que é real, nos confirma. Não há fronteiras nem limites de geografia quando a humanidade se reconhece humanidade. Muito obrigada. Obrigada, Bel. Fique com Deus. Um beijão grande para você.